Então vamos lá. Bom, o mercado financeiro inteiro vai falar a respeito desse tema, né? Todo mundo vai discutir os impactos econômicos do Irã e dos Estados Unidos e da entrada nessa guerra. A gente pode discutir o Estreito de Hormuz, a gente pode discutir o preço do petróleo e tudo isso. Mas nesse vídeo eu vou te dar algumas orientações práticas que eu acho que dificilmente você vai ver em qualquer outro canal, principalmente porque as pessoas mais repetem as coisas, né, do que se aprofundam dentro delas. Então a gente fez um vídeo aqui com um especialista, que inclusive atua no BRICS, tá? Um conselheiro do BRICS aí, que trabalha aqui na nossa empresa. Tá aí esse vídeo. Esse vídeo já previa uma possibilidade dos Estados Unidos atacar o Irã de fato, mas ele atacou, então agora as coisas mudam. Eu vou falar um pouco sobre esse mais do mesmo, porque talvez você não esteja bem informado ainda acerca do que está acontecendo, do que pode acontecer, e depois eu vou te dar alguns detalhes valiosos sobre essa informação e que você não deve ter percebido ainda. Então, obviamente, o petróleo é o maior impactado por esse ataque, né? O Oriente Médio é o coração do petróleo do mundo. O ataque dos Estados Unidos, né, faz o preço do barril de petróleo subir de maneira imediata. Não importa se essa guerra vai escalar ou não, isso aqui já vai ser uma reação imediata nos próximos meses, né? A gente não precisa de uma reação do Irã, e o Irã já falou bem claramente que não vai ser os Estados Unidos que vai terminar a guerra. Foi os Estados Unidos que começou, mas não vai ser os Estados Unidos que vai terminar, que eles vão dar a última palavra, ou seja, sem chance de agora parar, né, com Israel e com os Estados Unidos ali tendo feito o que fizeram dentro do território do Irã. Pelo menos é essa a visão que eles estão ali. Não adianta você dizer, tá certo ou tá errado, o que eles estão dizendo é que vão revidar. Eles não conseguiram pegar o urânio enriquecido, então ainda está na posse do Irã. Isso aqui é uma coisa grave. A gente tem no Estreito de Hormuz, né, um gargalo tão absurdo que 20% de todo o petróleo do mundo passa por lá. E só a ameaça desse lugar ser bloqueado, ela já expõe, assim, vulnerabilidades expressivas agora que o mundo inteiro está sofrendo. Quando você pensa num gargalo, fica difícil para as pessoas compreenderem a lógica, mas a lógica que funciona muito fácil é o seguinte: se você deve estar dentro de uma sala agora, essa sala pode ter talvez 100 metros, ou 50, depende, se for a sala do seu apartamento pode ter 30, não importa. Quantas pessoas cabem dentro dessa sala? Essa é uma pergunta simples. Você sabe aí mais ou menos quantas pessoas cabem dentro dessa sala. Aqui na sala que eu tô, aqui deve ter uns 30, 40 metros, 30, 40 metros aqui. Aqui, em pé, devem caber facilmente umas 40 pessoas, 50 pessoas aqui. Cabe até mais, né, gente? 1 metro quadrado por pessoa é bastante espaço. Se você espremer, né? Quem já andou de ônibus aí sabe que cabe bem mais do que isso. Mas, independente de quantas pessoas caibam nela, só existe uma porta. De modo que, por mais que caibam 40 pessoas ou 30 pessoas aqui dentro, só podem entrar uma pessoa por vez ou duas, se elas entrarem espremidinhas. É exatamente isso que é o Estreito de Hormuz, né? Então são duas faixas ali espremidas onde você tem tráfego, né, de tráfego marítimo passando petróleo. Não importa que existem, sei lá, quantos barris de petróleo no mundo. Se eles não tiverem espaço suficiente por onde eles possam circular de maneira eficiente, porque isso diz tudo, a gente tem um atraso na chegada desse petróleo, se tiver que desviar daquela rota, ou a gente realmente tem esse petróleo não chegando. Então esse é um ponto que as pessoas têm. Outro detalhe que algumas pessoas estão discutindo não é possível somente bloquear o acesso, é possível paralisar com cargas ali dentro ainda. E aí isso aí se desenharia como um problema muito mais sério, porque você pode tirar uma parte do tráfego de petróleo, tirando os próprios navios petroleiros ali e etc. de circulação. Não é um impacto muito significativo dado a quantidade de cargueiros que a gente tem, mas é um impacto sério. Em 2020, para vocês terem uma ideia, a gente voltar um pouco aqui na história, o Brent subiu mais de 5%, o petróleo, tá? Com o ataque a Soleimani. Se o Irã fecha o Hormuz, o preço pode passar dos $130, é isso que estima o Goldman Sachs e a Bloomberg, né? A Bloomberg, para quem não sabe, é um dos maiores sistemas de informação de mercado financeiro em tempo real do planeta Terra, uma empresa que vale bilhões somente com informação. E aí, a gente não tem só o petróleo ali, a gente tem o gás natural também, a gente tem quase toda a sociedade ancorada em cima do petróleo. A gente tem um vídeo que eu fiz, né, sobre as possibilidades do petróleo lá atrás, que a gente cita ali milhares de produtos que são feitos a partir do petróleo, que são fundamentais. O Catar exporta 20% de todo o GNL do planeta Terra, gás, tá? E ele depende exatamente dessa rota. Resultado, energia mais cara. E a energia mais cara que a gente está falando aqui é a energia que move o planeta Terra. Quando a gente fala do custo mais alto, a gente está falando do próprio custo de transportar outras cargas ficando mais alto. Dentro do Brasil, por exemplo, você pensa logo nas rodovias, mas até para chegar aqui também utiliza petróleo. Com isso, a gente tem um aumento no preço de absolutamente tudo pela média dessa quantidade de aumento. Para vocês terem ideia do quanto isso é grave, ainda que você faça cortes de impostos, que foi o que o Bolsonaro tentou durante um período ali
pós-pandemia, Paulo Guedes e o Bolsonaro, eles demoraram um pouco para perceber que, independente do que eles fizessem, não teria impacto a não ser que eles mexessem no preço do combustível, porque o preço da logística estava mais alto. Então, a inflação, ela acaba sentindo imediatamente o efeito do custo do transporte. Não adianta, né? Todo produto tem um efeito do custo do transporte, a não ser aquilo que é fabricado e consumido dentro da mesma região. E ainda assim tem um impacto pequeno, né? Porque a logística, um caminhãozinho que vai andar de um lado a outro, é pequeno, mas existe. Então, qualquer produto que você imaginar que venha de um lugar um pouquinho mais distante já tem um impacto. Agora, no mundo globalizado, onde as coisas vêm de outros países, de outros continentes, a gente consegue imaginar o que acontece aqui. E aí, para completar a tragédia grega disso aqui, a gente ainda tem um comércio mundial completamente estrangulado, porque Hormuz não é vital somente para o petróleo, que é o que estão dizendo, né? Mas para o comércio marítimo global inteiro. Em um conflito real, navios voltam para os seus territórios, os fretes disparam, os seguros encarecem. Se todo mundo está com medo de atravessar aquela região, você tem um problema. Os países que importam energia, Europa, Ásia e América Latina, entram em modo de defesa, né? A gente já viu isso em 2019, quando o Irã apreendeu petroleiros ali. Então, a gente começa a ter uma complicação. E se o Hormuz fecha de fato, para todas as análises que a gente consegue observar, não tem nenhum plano B eficiente para isso. O mundo depende dessa passagem e a cadeia global inteira vai sentir. Você pode ter atalhos, você pode ter uma gambiarra, você pode ter qualquer outra coisa, mas a gente depende daquela região e é por isso que ela é tão vital e por isso que países a vida inteira evitaram esse tipo de conflito, inclusive os Estados Unidos. Ele evitou a vida inteira mexer naquela região ali com medo dessa possibilidade de bloqueio. O que a gente tem então de saldo depois que essa bomba de fato acontece, que daí muda completamente as informações aqui? Só de existir esse risco de conflito, como eu falei para vocês, armadores já evitam passar por lá, não tem como. O seguro de carga ele tem disparado, os custos logísticos têm aumentado a preços absurdos assim, e o fluxo desacelerou de forma instantânea. Em 2019, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, sem nem guerra declarada, o Irã já estava apreendendo petroleiros ali naquela região. Agora vocês imaginem qual que vai ser o revide do Irã no momento em que já existiu a bomba, né? O comércio internacional aqui, especialmente de petróleo e gás e custos, eles vão subir absurdamente. E a escassez aqui vai gerar um efeito cascata. O temor vai fazer as pessoas guardarem mais, vai fazer os países não quererem vender aquilo que eles estão possuindo, vai gerar aqui o caos completo. O dragão da inflação aqui, oficialmente agora, não é que ele está sendo visto, ele está cuspindo fogo em cima de todos os países do planeta, tá? O petróleo mais caro vai refletir imediatamente em tudo isso que eu falei para vocês, inclusive em fertilizante, que mexe diretamente no preço dos alimentos. É uma loucura. E a gente já estava num conflito Ucrânia e Rússia. Então, assim, isso aqui saiu de controle. Nos Estados Unidos, a estimativa é de que a inflação pode subir tanto que a gente tenha que ter novos ajustes agora na taxa de juros. Se antes a gente estava discutindo, ela parou de subir, a inflação deve subir acima. A inflação americana deve ficar acima dos 4% ao ano. Assim, ó, num prazo muito curto. Na Europa, que já estava quebrando a cabeça ali com gás russo, o choque é ainda pior. Então a Europa aqui acaba se saindo meio problemática nesse conflito, tá? Na Ásia, Japão, Coreia do Sul e China, todos eles dependem fortemente do petróleo do Golfo. Na Índia ali, a inflação vai explodir e a Índia era o destino para onde as empresas americanas estavam se mudando por causa do conflito com a China. Na América Latina vai variar. Os países que exportam petróleo, Brasil, México, Colômbia, se beneficiam no curto prazo porque o preço do petróleo aumenta. Mas quem importa aqui, Chile e América Central, tomou porrada dos dois lados, diretamente aqui afetados. O Irã, ele agora vai se afundar em sanções, bloqueio, fuga de capital e colapso de exportação. Se o Irã fizer qualquer movimento agora de revide e a manchete é o Irã ameaçando diretamente os Estados Unidos, falando, cara, quem vai terminar a guerra somos nós, né? Vocês começaram, não vem com essa de vamos terminar a guerra, não vem com essa de paz porque agora não tem, a gente vai ter um problema, né? A inflação global subindo, energia, transporte, bancos centrais encurralados, aquele rolo todo aqui e o Irã no meio desse conflito. E o dilema dos bancos centrais do mundo, que estava um dilema extremamente complicado, cara, a ideia de cortar juros agora no mundo, ela ficou uma ideia muito abstrata, não tem como. E o varejo que já não estava aguentando o comércio, que já estava sufocado, ele vai para a caralho agora, literalmente. E ao mesmo tempo, eles não têm como também aplicar uma medida muito alta, o dilema dos bancos centrais agora, eles não têm como aplicar uma taxa de juros muito alta de uma vez. Eu não queria ser agora o Gabriel Galípolo, porque ao mesmo tempo você pode paralisar o mercado. Então, eles precisam agora descobrir qual que é o tamanho da dose. Os bancos centrais vão ter que revisar a dose de taxa de juros. E para países emergentes, a situação é muito pior. Se a moeda se desvaloriza, e desvaloriza necessariamente, porque em conflito o dinheiro tende a voltar para os países mais sólidos, a inflação importada acelera
e o Banco Central é obrigado a subir juros, só que com a economia enfraquecida. Para vocês terem uma ideia, se você abrir qualquer jornalismo econômico hoje aí, eles não deram como certo se o dólar subiria ou se o dólar cairia. E por que eles não dão como certo se o dólar subiria ou se o dólar cairia? Que é uma coisa que era para ser óbvia, né? Porque exatamente como os Estados Unidos está envolvido diretamente no conflito e a gente tem a Petrobras que imediatamente vai ter um aumento de preço porque a gente não está envolvida nessa rota ali diretamente e a Petrobras é muito pesada para o nosso mercado, a gente teve uma queda na Bolsa de Valores, então o Ibovespa está em queda, mas o dólar ele não refletiu esse impacto desse tamanho, exatamente pelo aumento de negociação. Então fica imprevisível cotar o dólar nesse momento específico, enquanto a gente não tiver os números mais certos, enquanto a gente não tiver a opinião do Banco Central, enquanto os dados não estiverem mais na mesa. Olha que loucura, né? É um conflito tão complexo que a gente tem aqui uma análise que fica extremamente difícil, né? O mercado foge de risco, a Bolsa de Valores cai, as ações de empresas de energia e defesa, obviamente elas vão subir, companhias aéreas e transporte foi pra caramba, porque já estava em situação complicada, o turismo derretendo no mundo inteiro também, o dólar, que teoricamente, né, era o porto seguro, foi do país que causou o problema que o Irã tá ameaçando que vai revidar e que tem a ver com essa rota, tem muito tráfego ali que vai para os Estados Unidos passando por essa rota, que vai colher inflação com a entrada no conflito. Olha que loucura. O ouro, imediatamente, né, subindo loucamente, então muita gente falando, caramba, o que acontece? O ouro é o ciclo de sempre. E pra loucura da maioria da galera, e que eu acho que isso aqui talvez seja uma aula daquilo que eu disse lá atrás, que o Bitcoin passou a ser um ativo correlacionado completamente com a economia americana, o ouro hoje tá ali subindo, se mostrando como uma reserva de valor. O Bitcoin está caindo severamente, né? Ali começou até a subir, mas caiu 1% ali, medindo o impacto exato mesmo das empresas americanas, né? É claro que para o movimento do Bitcoin não é grande, relevante demais, mas você imagina que o S&P 500 está subindo nesse momento e o Bitcoin caindo. Então aqui você percebe, né, que essa volatilidade, ela afeta sim o Bitcoin, ele não é descorrelacionado, ele não está sendo considerado porto seguro, né? Ele foi considerado em algumas crises, mas nessa não. E é o que eu tinha dito, ele está cada vez mais servindo ali, né, aos mesmos interesses, se movimentando da mesma forma, para a tristeza de quem achava que ele ia ser uma coisa muito fora da curva. Então a volatilidade do mercado tem disparado muito seriamente, né? Os fundos tirando dinheiro de países emergentes para ativos que a gente considera mais seguros, e o mundo basicamente está passando aquela chave, né? A gente vem aqui com uma rodada de chave falando assim, cara, lacramos o mundo, o risco geopolítico explodiu, as regras que existiam lá atrás foram rompidas por Israel, por Irã, por Estados Unidos, por todo mundo, ninguém tá respeitando mais porcaria nenhuma. Países próximos do conflito ali, que era Turquia, Líbano e Paquistão, viraram zonas de risco, naturalmente zonas de risco agora. Então agora ficou isso, é um cenário completamente instável. E aí quando você vai olhar os vencedores e perdedores aqui por região e qual é o efeito principal nas regiões, acho que aqui agora, ó, a gente tem Estados Unidos, inflação alta, petróleo ajuda os exportadores aqui, consumidor sofre e o Fed provavelmente adia o corte de juros se não subir. Então, americanos vão sofrer durante esse período de tempo. Na Europa, preço de gás e petróleo explodem, inflação sobe e o Banco Central Europeu tá travado. Ele não tem como decidir sobre nada agora porque isso afeta diretamente a vida deles. Ásia, eles importam energia ali bastante, os importadores de energia vão se ferrar, não tem como. Inflação alta, contas externas completamente em apuros, não tem o que ser feito. A América Latina, exportadores de petróleo vão lucrar, países que são importadores de petróleo tomaram, moeda pode se desvalorizar, vai depender do cenário. Por quê? Porque como o nosso principal commodity está subindo de preço, fica muito instável, né? Ah, o Brasil é um país emergente, o Brasil tem que ter fuga de capital, sim, mas ele também está vendendo a preços exorbitantes e tem petróleo para vender no momento em que ninguém tem e tem comércio facilitado no momento em que o comércio está difícil para todo o mundo, tá? Oriente Médio sofreu um golpe direto, Irã muito provavelmente, gente, vai colapsar. Se os Estados Unidos atacar o Irã, eu diria, se ele começar a colocar soldados lá e fizer qualquer coisa, eu diria que pode ser o maior erro da vida dos Estados Unidos. Vou embarcar num conflito, isso aqui, previsão minha, ninguém sério disse isso, mas eu acho, e eu posso estar tendo uma leitura completamente equivocada da realidade, eu acho que se os Estados Unidos empolgar nesse conflito agora, ele termina de se afundar. E por quê? Não é que ele não consiga ganhar do Irã, ninguém tem dúvidas disso, né? Que é um país bem mais relevante e maior. Porque, mais uma vez, a gente veria os mesmos gastos que os Estados Unidos teve durante anos sem absolutamente conseguir nada naquela região. Então, novamente, ele estaria fazendo isso. Então, eu acho que aqui, se os Estados Unidos fizer isso, eu acho que ele está entregando de mãos beijadas, né, o mundo nas mãos da China. Eu acho que se ele fizer isso agora, né, se os Estados Unidos não refletir a respeito disso, fizer isso agora, ele está entregando nas mãos da China o império mesmo, né? Tá falando assim, porra, toma. Porque, e eu acho que eles não vão enxergar isso sob essa ótica.
pode ter sido só o Trump fazendo uma demonstração de força. Se eles conseguirem controlar isso aqui sem necessitar de muito mais esforço, os outros países que estão negociando com os Estados Unidos vão ter uma certeza de que o Trump, ele é diferente, que realmente ele não estava blefando. E aí isso aqui também dá margem de negociação para ele. Então, para mim, tá tudo em suspenso agora. Ou os Estados Unidos se beneficiaram demais de ter o Donald Trump no governo nesse momento e, cara, ele ter coragem de apertar o botão, mostra que ele não é o Biden, né? Mostra ele, cara, ele não tá falando, ele vai realmente fazer alguma coisa, ele vai interferir ou dar problema. E os vizinhos do Irã ali, todos estão em modo de alerta, né? A produção tá ameaçada, a gente precisa ver como é que eles vão lidar com isso. Mercado global, petróleo e ouro subindo, bolsa e moedas emergentes caindo, o risco geopolítico. Até aqui, cara, vídeo mais do mesmo, isso aqui acho que todo mundo já te disse. Não tem muito mais, eu tentei me aprofundar com relação ao conflito em 2 vídeos aqui, trouxe essas informações para vocês, mas acho que a gente precisa ter uma leitura agora que vai para um outro lado, que é, vamos entrar no mercado financeiro mesmo e enxergar o que está acontecendo, porque para o mercado, toda vez que existe alguém vendendo, você precisa se lembrar isso, tem alguém comprando. Não existe cenário de perda total no mercado em ação alguma. Sempre que você vê alguém falando assim, caramba, tal empresa caiu 90%. Para uma empresa cair 90%, você teve que ter um valor negociado. Alguém pagou 10% de preço residual que ele acha que vale aquilo. E essa pessoa pagou aquele ativo com a expectativa sempre positiva. Quem vende com expectativa negativa, quem compra com expectativa positiva. Quem está comprando? É que é a pergunta que a gente se faz aqui agora. E por que está comprando? Esse eu acho que é o principal cenário. Porque toda vez que você vai falar sobre tudo isso aqui, as pessoas ficam falando assim, como se o mercado financeiro, todo mundo hoje está vendendo. Não existe todo mundo vendendo no mercado financeiro, porque por uma coisa trocar de mão, alguém tem que comprar. Isso é a mesma coisa na pandemia, né? O dono do supermercado, ele tinha que acreditar que a crise não era séria o suficiente, porque senão ele não estava vendendo a comida que ele tem. Então, se você entrou no supermercado e você colocou todos aqueles produtos dentro do carrinho e o dono aceitou te vender por aquele valor que tá ali escrito, ele não acreditava em crise sistêmica, porque se ele acreditasse, ele não vendia. Eu não troco 100 quilos de carne no momento em que eu tô na crise sistêmica, que eu posso dar para os meus parentes, para eu posso alimentar a minha família, posso manter congelado, se eu acho que a gente está numa crise global de fornecimento. Ele sabia uma informação que você não sabia. Qual a informação que ele sabia? Ele ligou no produtor e perguntou se tinha carne lá. Ele falou, tem, então só vou precisar remapear o preço, não é isso? Nesse primeiro momento, ele tem uma informação que você não tem. O que quem está comprando, nesse momento, sabe e que você não sabe? E aí, quem está comprando sabe a coisa mais incrível do mundo. Se você ler aí um livro chamado Princípios, do Rei Dalio, né? E ele fez, inclusive, Princípios da Nova Ordem Mundial, falando sobre como o Império Americano está em declínio e decadência e deve ser substituído se nada for feito. Pode ler esse livro aí, que eu acho que vai ser a melhor coisa que você faz para compreender esse momento. Acho que uma das boas leituras que a gente tem, não é a única, é um cara que acertou muita coisa. Acho que vale a pena esse outro vídeo que eu te mostrei e o Princípios do Ray Dalio, eles vão te ajudar talvez a compreender melhor a relação que a gente está vivendo no momento. Então, quem são empresas que se beneficiam desse movimento? Porque aqui vale a pena a gente discutir sobre essas empresas e qual o movimento que estão fazendo. Porque, por exemplo, se você olha a ExxonMobil hoje, né, com essa crise toda, ela amanheceu em alta, depois ela caiu. Aqui você tem a ExxonMobil. O que é isso? Como assim, né? A ExxonMobil envolvida diretamente no tráfego de petróleo, como é que ela pode estar com esse problema? Aí você abre Chevron, você vai encontrar um movimento muito parecido, amanhece com alta, gigantesca e perde o ganho, né? Ou seja, ela amanhece com alta ali, impressionante, todos no mercado enxergando, todos os investidores institucionais enxergando essas empresas que são empresas de exploração e produção de petróleo. E aí você vai perceber que o mercado naturalmente, ele vai procurar aquelas que são as mais seguras ou aquelas que têm a melhor capacidade para absorver esse impacto e que tem outras rotas, porque ele sabe que o preço vai aumentar. E aí você vai entender a principal filosofia dos investidores institucionais quando você pegar isso aqui. Quando você vai abrir a COP, então, a ConocoPhillips, ela caiu. A Total Energies, você vai perceber que ela caiu 0,70. Você percebe que algumas, então, elas começam com alta, perdem a alta, mas se estabilizam, né? E outras, elas começam a sangrar. Por quê? Quanto mais dependentes daquela rota específica, mais elas foram impactadas ali. E aí, o que o mercado está fazendo aqui nesse momento? Você precisa compreender o que é a tal correlação positiva, correlação negativa e correlação neutra. Se você pegar qualquer gráfico de duas empresas do mesmo setor, do mesmo país e dependente dos mesmos insumos, você vai perceber que por mais que uma possa ter um marketing melhor que a outra, por mais que uma possa ter uma eficiência de mercado melhor que a outra, na curva longa, elas sempre vão se comportar mais ou menos da mesma maneira. Quer ver? Por exemplo, olha só. Então aqui eu vou colocar para vocês, por exemplo, 2 bancões. Vou colocar Itaú e vou colocar do nosso ladinho aqui, do nosso irmão, nos últimos 5 anos, eu vou marcar aqui BBAS. Olha que coisa interessante. Se você pegar na dança desses gráficos,
gráficos, do gráfico passado dessas empresas, o que você vai perceber é que a dança delas é similar. Não é como se cada uma estivesse dançando de um jeito. Não é tango, né? Tango é diferente, os pés ali, o movimento dos pés. É samba, tá coladinho. Então você vai entender aqui, olha lá, ó, vem de uma curva menor, ela cai, ela vai subir. Aí vai, se você pegar o outro gráfico, ele vem de uma curva menor, ela cai, ela vai subir. Não importa a intensidade de alta ou de baixa, você vai perceber que o desenho geral, ele é mais ou menos o mesmo. A curva de alta ou de baixa é mais ou menos o mesmo. Por que que o Banco do Brasil se parece com o Banco Itaú? Eles não são concorrentes? Quando um cai, teoricamente, o outro não se beneficia? Eles são bancos tão grandes que o que interessa para eles é se o mercado tá bom. Não interessa para eles, não interessa de maneira nenhuma para os investidores desses bancos, qual que é a relação que um tem do outro. Ah, o Banco do Brasil conseguiu tirar cliente do outro, tudo. Isso existe, mas no longo prazo, isso é secundário diante dos problemas. É claro, se for um problema muito grande do setor, como é o caso de Bradesco, por exemplo, daí você percebe, ah não, foi um problema do Bradesco mesmo que errou a mão e tal. Agora, quando você pega esse gráfico dos bancos que não erraram na mão, que não fizeram uma medição incorreta, você vai perceber que por mais que um tenha subido muito mais que o outro em determinado período, a curva de alta deles é muito parecida. Ó. Do dia 18 de setembro de 2020 até 8 de janeiro de 2021, todos eles subiram, né? Vamos lá, setembro de 2020 até 21, ó. Até 21, você vai perceber, ó, pode ser até janeiro aqui, ó, um subiu menos que o outro, 18, o outro subiu 60, o outro pode ter subido 30, mas a curva que existe de setembro a 21, ela é sempre igual, ela vai ser sempre a curva de alta. Por quê? Um vai subir 5, um vai subir 3, é claro. O mercado estava bom naquele período para bancos e um ou outro pode ter ganhado mais dinheiro, pode ter apresentado um resultado melhor, mas eles são investimentos que a gente vai chamar de correlacionados positivamente, ou seja, se um sobe, o outro sobe. Todos ao mesmo tempo, todos no mesmo dia. Se um desce, o outro desce. Todos ao mesmo tempo, todos no mesmo dia. Se amanhã for noticiado que o presidente da República do Brasil efetuou um golpe, todos esses bancos vão cair ao mesmo tempo. Se amanhã for efetuado que mudou uma regra no setor bancário que vai impactar negativamente nos juros, todos esses bancos serão impactados porque eles têm uma correlação positiva. Então, esse é o ponto mais importante. Todas as empresas que vendem petróleo fora da região do Estreito de Hormuz se beneficiam dessa decisão. Ponto. Todas as empresas que têm alguma relação com o Estreito de Hormuz, elas se prejudicam ali hoje. Quanto menor for o impacto, então, numa empresa de petróleo, mais ela subirá. Quanto maior for o impacto numa empresa de petróleo, mais ela vai cair. Ponto importante aqui. Todas as empresas de petróleo, então, fora daquele estreito, elas se beneficiam hoje. Então, você aqui vai enxergar o que antes era todas as empresas de petróleo, ou seja, elas se beneficiavam positivamente do melhor preço do petróleo e do menor custo de extração. Elas passaram agora a não estarem mais correlacionadas positivamente. As empresas de petróleo do mundo, parte delas se descorrelacionaram do restante do mundo. Uma parte dos investidores tem uma crença clara de eu quero me aproveitar da estabilidade que as outras empresas vão oferecer, que vai se transformar numa alta, eles estão enxergando exatamente isso. Elas se descorrelacionaram, essas empresas de petróleo, algumas pessoas vão demorar muito tempo para perceber que o preço delas vai aumentar, eu vou comprar hoje. E essas pessoas começaram a efetuar esse pequeno movimento no mercado. Cara, vamos comprar empresas de petróleo, porque vai dar merda, essa guerra vai escalar e essas empresas vão ganhar mais dinheiro. A Petrobras, por exemplo, ela é uma empresa que está imediatamente distante desse problema. Não tem como, não existe, vou dizer para você aqui agora, não existe situação possível em que, se esse conflito escalar, a Petrobras não se beneficie diretamente do preço do petróleo ali. Pode ter outros impactos? Pode ter outras coisas? Pode. Só que, como ela está no mercado emergente, a nossa moeda pode enfraquecer. Os investidores estrangeiros eles vão pensar, cara, dá para pôr dinheiro na Petrobras agora? Ou esse impacto ele vai ser mais duradouro porque o Brasil ele talvez não vai conseguir segurar a própria moeda em relação ao dólar? Então, essa é a pergunta. Por isso que a Petrobras sobe tímida. Ela começa subindo com um pouco mais de pressão. Se você olha a análise dela aí, ela começa subindo 1,25 e depois disso ela vai para uma determinada timidez, mas os gringos estão avaliando errado. Ponto. Já vou avisar aqui. Gringo avaliou errado. Não tem como a Petrobras não se beneficiar disso aí que aconteceu, tá? Por quê? Justamente porque ela tem uma correlação negativa. O Brasil é estável, o Brasil não tem crise, o Brasil não tem uma dependência no comércio, especificamente daquele estreito ali. É claro que para levar nosso petróleo para outro lugar, mas não tem motivo para passar por lá. A gente pode levar petróleo por outros destinos aqui. A gente pode operar, né, via Oceano Atlântico normalmente para a China, para os Estados Unidos e para a Europa. Então a gente não tem essa dependência do Estreito de Hormuz. As crises no estreito, elas afetam o preço do petróleo.
Mexeu no nosso custo de produção? Não. Mexeu no nosso custo de logística? Não. A gente é autossuficiente em petróleo. Não mexeu em absolutamente nada. As nossas empresas de exportação se beneficiaram do movimento. As nossas empresas de petróleo, todas, estão se beneficiando desse movimento em D0. Ah, Raul, não tá essa reação lá no mercado ainda. Não tá porque o mercado, ele tem outras prioridades no momento. O dinheiro gringo, ele vai enxergar primeiro as top do mercado ali, que tem mais estabilidade. Agora, que Petrobras, PetroRio, 3R Petroleum e Petrocon vão vender bem e pra um caralho. Principalmente pros países aqui da América do Sul também, que dependem desse petróleo, que já é o nosso petróleo aqui, e que nossa relação não vai ser alterada, mas o preço vai, tá? Então a gente vai receber mais dinheiro fazendo o mesmo trabalho, sem nenhum impacto significativo. Esse é o efeito da correlação, então, negativa que foi colocada em algumas empresas de petróleo agora. Então a gente está agora correlacionando essas empresas negativamente com o mercado de petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz, empresas que vão se beneficiar. É uma leitura imediata dos fatores. Eu não preciso ser profeta para isso, tá vendo que não aconteceu ainda, mas já sou capaz de te dizer que na hora que eu soltar esse vídeo, talvez já vai ter acontecido, porque o mercado, ele vai perceber. O dinheiro, ele chega aqui. O relatório que está na mão dos gestores nesse momento, a página que fala do Brasil está na 60, né? Eles estão começando pela 10, todos eles vão ter que ler até chegar na 60. Quando chegar na 60, vai estar lá, petróleo brasileiro. Aí todo mundo fala, puta, como é que ninguém pensou nisso antes? Então, isso aqui vai acontecer de forma imediata. Raul, como é que é a outra correlação? Tem a correlação neutra também, mas nesse vídeo aqui não cabe, mas se você quiser consultar, você pode consultar esse outro vídeo aqui, onde eu já falei sobre correlação, e aí você vai entender direitinho, porque aqui eu só precisei para explicar esse exemplo para você. Tem outras empresas que são empresas de serviços para petróleo, são as Oil Field Services. O que essas empresas fazem? Oferecem perfuração, equipamento e manutenção e lucra quando as petroleiras investem mais. Então aqui a gente tem a Schlumberger, que é a SLB, a gente tem a Halliburton, que é a HAL, a gente tem a Baker Hughes, né, que é a BKR. Todas essas empresas aqui, a Oceanair, que tem operações no Brasil, a Petroserv, todas essas empresas aqui também, elas são empresas que têm a ver com o petróleo. E essas empresas, elas vão obrigatoriamente ter que sangrar nesse período de tempo agora, porque nenhuma petroleira vai investir. Isso aqui é fato. Mesmo as que estão se beneficiando, eu duvido bastante que elas consigam manter o mercado aquecido como antes, então, eventualmente, vai ter o reflexo nelas direto. Aqui a gente tá falando só de petróleo. Aí a gente vem para as empresas que transportam esse petróleo. São as empresas que têm contratos de longo prazo. Então aqui, algumas pessoas podem pensar que essas empresas serão afetadas negativamente. E aí, meu lindo, lê do engano se você avaliou assim. Ainda não teve o reflexo ali, mas lê do engano se você avaliou assim. O contrato é de longo prazo, elas ainda têm que receber, e o contrato delas costuma ter hedges e insumos vinculados ao preço do petróleo. Então aqui o que você tem? A Enbridge, que é a ANB, a gente tem a Kinder Morgan, que é a KMY, a gente tem a TC Energy, que é a TRP, todas as empresas que se beneficiam necessariamente da alta do petróleo, porque elas têm a ver com um transporte específico. Se o transporte ficou mais difícil, cobra-se mais. Se a seguradora não quer cobrir, cobra-se mais. E assim sucessivamente. Elas repassam, são basicamente as transmissoras, as linhas de transmissões de energia. Elas não são afetadas diretamente pelo custo energético, mas sim pelo que elas transportam e pela carga. Então, empresas de refino e distribuição também podem ganhar na margem de refino no curto prazo, porque já estavam com petróleo estocado. Então aqui você tem o refining spread que está aí beneficiando. Se o petróleo sobe, os derivados sobem ainda mais. Então aqui também a gente tem Vibra, né, a Raizen, a gente tem a Ultrapar, a UGPA, são todas empresas que podem se beneficiar do estoque que elas já possuem ali, principalmente se vier só na oscilação. Continua aqui. E no Brasil, como não foi tão afetado, interessante. E no internacional, a gente tem a Valero Energy também, a VLO e a Phillips 66, né? PSX. Então também são empresas muito interessantes. E os ETFs aqui, para quem não tinha investimento ainda, os ETFs vão ser afetados. Provavelmente vai criar uma janela por medo, porque as pessoas associam o nome petróleo. Na hora que começar a crise, ele começa a cair. Se cair, eles são uma boa oportunidade, porque você está exposto no setor de energia como um todo. Então, quem enxergou essa possibilidade aqui agora, é isso que eu queria falar para vocês. Quem entende a materialidade das coisas e monta uma carteira protetiva, que é o que eu ensino na UVP sempre, se você tem os percentuais, na hora que cai, você sabe se é ajuste de carteira, se é janela para você colocar mais dinheiro. É exatamente isso que você tem que entender. Não muda para o investidor se o mercado é de queda ou de alta. Não muda para o investidor de longo prazo se o mercado é de queda ou de alta. A única coisa é, existe tempo de esperar e existe tempo de alocar. Se cai, é tempo de alocar. Se sobe demais, é tempo de esperar. É tudo uma eterna. Aloca, espera. Aloca, espera ou espera, aloca. Não tem outro cenário possível. E aí, diante de todas as realidades, o que todo mundo vai te dizer, você muitas vezes vai ficar tentando ganhar o peanuts. Você vai pegar uma dessas posições aqui e falar, eu vou acertar ali aquilo que vai dar dinheiro. Ok, você vai ganhar uma migalha, você vai ganhar uma merreca. Se você estruturar uma carteira que esteja correlacionada, né, negativamente, positivamente, de forma neutra, tentando pegar todos os gaps sistematicamente e não numa janela ou de outra, toda vez vai apresentar pontos de compra. Você sempre vai
saber que tem alguma coisa para ser comprada na carteira. E como você está na construção de patrimônio, você vai comprar nos pontos mais baratos e vai esperar nos pontos mais longos, né? Quando ficou mais alto o preço da ação, e vai ficar fazendo isso o tempo todo. Você vai ser sempre a pessoa que está na mão de compra. Você vai ser sempre a pessoa que está na mão de compra no momento de comprar e vai comprar dos desesperados inevitavelmente. Hoje tem algum bobo vendendo Petrobras. Um monte de bobo vendendo Petrobras. Não porque eles gostariam, porque eles acham que a Petrobras vai ser afetada negativamente. Aí, eu vou vender, vou esperar melhorar, vou esperar a Petrobras cair, etc. A leitura da manchete, ela não te dá análise. Todos os investidores institucionais, todo mundo que gere grandes fortunas, sabe disso. A gente tá aqui, temos a consultoria top 1 do ranking BTG Pactual. Tá lá, ó. Top 1, tá? Maior banco de investimento da América Latina, você vai lá no ranking deles de consultoria de investimento, a UVP está em primeiro lugar. Essa é uma leitura que todo mundo aqui sabe fazer. Qualquer bom profissional sabe fazer isso. E é isso que diferencia o profissional do amador. Se você quiser aprender a investir da forma correta, se beneficiar dos fluxos de mercado, o que eu vou te recomendar? Abre aí, alvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, você vai ter acesso à nossa ferramenta de gestão de carteira para você fazer isso tudo organizado, vai ter acesso às informações, vai ter acesso à live com os seus consultores ali e comigo também para você trocar uma ideia. Cara, tudo isso a partir da escola. Ali a gente vai entender qual é o melhor lugar para te colocar. É só preencher esse questionário que eu te ajudo e vou fazer você investir bem no Brasil e no mundo inteiro, indo além desse conhecimento raso que a gente tem muito no YouTube aqui. E quais 2, 3 ações, sei lá o que tem a ver com o petróleo que vão se prejudicar? Um monte de gente vai fazer esse vídeo hoje, você vai ver isso tudo. Essas pessoas não sabem do que estão falando. É simplesmente isso, não sabem. O conhecimento financeiro raso, ele é pior do que o desconhecimento total. É melhor você não ter informação alguma, que você tem mais chance, do que ter um desconhecimento acerca do que está acontecendo agora. Eu vi várias lives no fim de semana, completamente erradas, e você vai ver vários vídeos sumirem a partir desse vídeo. Porque aí toda vez que eu faço um vídeo, os canais pequenininhos ali, o cara vai, apaga tudo e depois fala exatamente a mesma coisa que eu falei daqui 2, 3 vídeos. Você vai ver isso acontecer 200 vezes. Daí, se você vai querer se manter bem informado acerca disso, pega direto na fonte, que daí pelo menos você pega o que eu tô falando e não o que distorceram, que é o que eu estou dizendo. Beleza, meus lindos? E não tem a ver com o tamanho de canal, não. Tem canais até maiores e que vão fazer vídeos com muito mais visualizações às vezes que eu sou chato. Aí você pode escolher. Eu quero o chato que tá certo ou ver coisa errada. Beleza? Deixa eu ver o que vocês têm pra me dizer aqui. O Marcos Antônio. Para aqueles que ganham até 3.800 por mês, tem vídeo de possíveis investimentos? Temos sim, claro. Tem aqui minha primeira carteira de investimentos, que é um vídeo especificamente para amadores, né? A gente que vai investir aí menos de R$4.500 por mês, está começando. Agora, o que vai fazer mais sentido nesse caso é você investir mais em renda fixa, focar em ganhar mais para depois ir para renda variável. Não é bom investir em renda variável com pouquíssimo dinheiro. Isso é uma coisa que ninguém te conta, porque, querem te prometer que você vai mudar de vida. Quero vender curso de R$300, porque vai fazer sentido. Você vai falar o quê? Não vai. É a mera ilusão disso. Você precisa ter uma boa reserva para que você possa se esforçar em ganhar ainda mais. Vinícius Leandro. Mais uma vez, estou aqui no final do vídeo, estou comprometido a chegar no final de todo vídeo e fazer um comentário. Será que tem como pedir para os países adiarem essa guerra depois que o Mundial acabar? O problema, Vinícius, da alienação a partir do futebol é isso. Toma cuidado com isso aí, cara. Porque aí você, do nada, você tá falando para interromper uma guerra por causa de um jogo. Eu sei que você tá brincando, mas entende? Enfermeira Prepper. Conheci o mercado financeiro através de seus vídeos, até consegui me inscrever na UVP. Qual a opção menos pior? Selic pré-fixado ou pós-fixado? Selic e títulos indexados ao IPCA. Agora, títulos indexados ao IPCA são mais longos. Toma cuidado com isso, tá bom? É complicado isso aí. Será que ele vai agradecer pela guerra? Só os fortes sabem do que eu tô falando. Cara, agradecer pela guerra não. Mas também, enquanto eu estiver chorando, não vou deixar de ganhar meu dinheiro, porque político nenhum no mundo vai deixar de ganhar o dele, né? Então, esse é o ponto. Acho muito triste, mas não tenho nada a ver com isso. Não foi eu que comecei guerra nenhuma. Por mim, a gente não fazia guerra nenhuma e ninguém tinha ponto de entrada. Agora, se tiver ponto de entrada, eu vou investir e alocar meu capital normalmente. É isto. Beijo pra vocês.